Meu Deus, irmãos, você tem recebido algo nesse tempo? Acho que você não entendeu não. Você tem recebido algo nesse tempo? Meu Deus. Fiquei sabendo que teve um fogo santo hoje à tarde aqui. Pessoas foram alcançadas. Quer dizer que o maior milagre do mundo aconteceu aqui hoje à tarde? Glória a Deus. Você pode festejar, dê um glória a Deus bem forte, irmão. Porque se tem festa no céu, tem que ter festa aqui também. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te perguntar algo, irmãos, para introduzir aquilo que Deus tem falado no meu coração. O que, pensa comigo, você não precisa responder, mas reflete nisso. O que diferencia esse ajuntamento nosso aqui agora de uma palestra que está acontecendo em algum lugar do Brasil ou do mundo, de algum outro ajuntamento que reúne talvez 100, 200, 500, 1000 pessoas, não importa a quantidade? Qual é a diferença? Só pensa. Qual é a diferença? O que isso aqui tem diferente de uma palestra de autoajuda, ou seja lá o que for? Sabe qual é a diferença, irmãos? A presença do Espírito Santo. Aleluia. Gente, nós não podemos viver um evangelho teórico. Não podemos viver um evangelho de informação. A proposta de Deus para a vida cristã não é um evangelho onde você sabe sobre Deus. É um evangelho que você vive Deus. É um evangelho que você tem experiências. Ei, irmãos, evangelho não é autoajuda, evangelho não é coach, evangelho não são palavras bonitas, evangelho é experiência com aquele que te criou. Evangelho transforma a vida de pessoas. Não são palavras. Eu gosto desse texto que Paulo diz: quando eu ministrei para vocês, não foram palavras persuasivas de sabedoria humana, não. Foi demonstração de espírito e de poder. Diga para o seu irmão: o evangelho é poder de Deus. Aleluia. E sabe, nós não podemos, irmãos, eu tenho refletido nisso, viver somente da experiência de outros. Ei, Deus quer que você tenha as tuas próprias experiências com Ele. Na tua vida diária, no teu acordar, no teu dormir, no teu ir trabalhar, no teu ir para a universidade, no teu secreto. O pastor deu um testemunho, glória a Deus pelo que Deus fez na vida dele. Ele fez isso e aquilo. Ei, o que Deus está fazendo na tua vida, o que o Espírito Santo tem falado ao teu coração, que aventuras da fé você tem vivido com Deus. Sabe, eu gosto de um texto lá em Jó. Depois de toda aquela situação que Jó viveu, a Bíblia diz que Deus ele se apresenta para Jó, e Jó diz algo que marca a minha vida. Ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ei, gente, é tempo de você ter experiências com Deus. Sabe como é que você vai ter experiências com Deus? A gente conecta com a mensagem de ontem, aproveitando as oportunidades. Aleluia. Enquanto você corresponde a Deus, oportunidades para você experimentar da presença dEle, experimentar da fé que você diz viver. Isso aí vai ser oportunidade que Deus vai abrir para você ter experiência, ter a tua própria experiência, ter o teu próprio testemunho. Você crê nisso? Eu não quero viver, irmãos, numa geração que conhece sobre Deus. Eu quero viver numa geração que experimenta Deus, que vive Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 7. Nós vamos falar um pouco nessa noite, e eu acho que está totalmente conectado com o que a gente falou ontem. Para quem talvez não estava aqui ontem, nós falamos sobre conhecer Jesus e o que, gente? Fazê-lo conhecido. Essa é a essência do Evangelho. Esse é o sentido das nossas vidas. Amém? E eu creio e declaro, se isso ainda não está no teu coração, irmãos, que isso comece a queimar no teu coração. Porque esse é o sentido da tua vida. É isso que vai guiar os teus passos, vai guiar a tudo que você pensou em fazer. Você aprendeu ontem que essas coisas não são finalidade, é apenas um meio
para fazer Jesus conhecido. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. E conectado com isso, irmãos, nós vamos entender sobre alguém que vai nos ajudar em todo esse processo de conhecer Jesus e fazê-lo conhecido, e de viver o nosso propósito aqui na terra. Aleluia. E geralmente, quando a gente fala sobre ele com reverência, ele se manifesta. Vou dizer de novo, geralmente quando a gente fala sobre ele com reverência, ele se manifesta. 2 Coríntios 3:7. A Bíblia vai dizer: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, diga revestiu de glória, se revestiu de glória, ao ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória em seu rosto, ainda que, diga comigo, desvanecente. Verso 8: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior. Olha que coisa interessante, irmãos. Ele não só falou muito, ele falou muito maior. Diga para o seu irmão, muito maior. Muito maior proporção de glória tem o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece diante da atual e sobreexcelente, diga sobreexcelente, glória. Verso 11: porque se o que se desvanecia teve sua glória, em muito mais glória tem o que é permanente. Diga comigo, permanente. Essas palavras-chave que você destacou junto comigo têm uma importância aqui. Mas vamos lá, voltando para o verso 7. O que está acontecendo aqui, gente? Paulo está fazendo uma analogia. Ele está mostrando algo que remete o quê? Primeiro ele fala da antiga aliança. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras te lembra de algo? Os 10 mandamentos, né? Então Paulo está fazendo uma analogia direta à antiga aliança. Se o ministério da morte, por que morte, João? Porque a antiga aliança, a lei de Moisés, ela não tinha o poder de justificar o homem. Ela veio e ela foi dada por Deus para demonstrar para a humanidade a nossa própria incapacidade de ser justos diante dele. A lei demonstrava o pecado da humanidade. Então Paulo vai dizer, se na antiga aliança, no ministério da morte, das letras em pedras, se naquele tempo aquilo ali foi revestido, diga revestido. Revestido, irmãos, eu estou aqui com a minha camisa, inclusive do Avanço, que eu falei ontem no evento. Se eu colocar aqui um casaco, eu vou estar sendo revestido, ok? Concorda comigo? Então você concorda comigo que algo que está revestido é algo que está externo? Esse revestimento é algo externo? Sim? Amém? Diga para o seu irmão, é algo que acontece por fora. Então Paulo vai dizer, se o ministério da morte e a antiga aliança estava revestido da glória, de forma que, aí ele dá um exemplo, de forma que os filhos de Israel não podiam olhar para a face de Moisés por causa da glória em seu rosto. O que é que ele está falando aqui, João? Se você for olhar, lá em Êxodo, tem alguns textos que a gente vê Moisés, ele indo ter comunhão com Deus no monte. E quando ele estava lá, orando, tendo comunhão, irmãos, quando ele saía daquele lugar de comunhão e ele descia do monte, ele vinha com seu rosto brilhando. Diga para o seu irmão, uau! Então ele vinha com o rosto brilhando. E eu não estou falando de um brilho, um brilho profético. Não, vinha brilhando mesmo. De forma que os filhos de Israel não conseguiam sequer fitar a face de Moisés por causa da glória em seu rosto. Em outras palavras, quem aqui já tentou olhar para o sol de meio-dia? Você tenta olhar assim, você fecha o olho, fica sem conseguir olhar direcionalmente para o sol. Por quê? É muito brilho, é muita luz, é muita intensidade. Então os filhos de Israel não conseguiam olhar para a face de Moisés por causa da glória em seu rosto. Olha que coisa gloriosa. Só que aí Paulo fala, ainda que desvanecente. Então eu entendo que a glória da antiga aliança, primeiro ela era apenas externa, revestida.
Eu entendo também que ela era desvanecente. O que é desvanecente? Enquanto Moisés saía, e aí ele ia vivendo a sua vida, aquela glória, aquele brilho ia se apagando. Pega isso. Mas aí ele fala essa glória na vida de Moisés, fazendo alusão ao Antigo Testamento. Aí ele puxa para o Novo Testamento e ele diz, verso 8, mas como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Que é a nova aliança, que é essa dispensação que nós estamos vivendo. E sabe, irmãos, eu lembro que antes, não diga amém, porque é uma revelação que eu descobri que não estava certa. Antes eu olhava para esse texto e pensava, meu Deus, se na antiga aliança Moisés ele ia orar e descia com o rosto brilhando, na nova aliança eu tenho que orar no meu quarto e eu vou sair com o corpo todo brilhando. Afinal, Paulo falou que como não será de maior glória? Muito maior proporção de glória, uma glória sobreexcelente. Faz sentido pensar assim, né? Mas sabe, irmãos, existem alguns pontos nesse texto que a gente precisa entender. Aleluia. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, antiga aliança, foi glorioso, em muito maior proporção de glória é o ministério da justiça, a nova aliança, a partir de Jesus. Isso pode nos justificar, por isso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, agora já não resplandece diante da atual e sobreexcelente glória. Você percebe o esforço de Paulo, com muitos adjetivos e frases até um pouco repetidas, para mostrar que a glória da nova aliança é muito superior à da antiga aliança. Você percebe? Agora olha o verso 11. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. A glória da antiga aliança era externa. A glória da antiga aliança, ela era desvanecente. Mas agora ele está falando de uma glória na nova aliança, que ela é, diga comigo, permanente. Vamos entender mais sobre isso. Verso 12, tendo pois tal esperança, servimos de muita ousadia no falar. Olha isso, 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação daquilo que se desvanecia. Moisés colocava um véu sobre a face, para que as pessoas não vissem que a glória estava se apagando. Vamos lá. Verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, olhe para o seu irmão e diga, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, na sua própria imagem, como que pelo Senhor, o Espírito. Não sei se você entendeu, mas faz o seguinte, pega o teu celular, com a tela desligada. Se você não tem uma película fosca, ele vai ficar refletindo algo, como um espelho. Sim ou não? Então você vai olhar para o teu celular. Vamos fazer esse exemplo junto. Quando você olha aí, você vai se ver. Sim ou não? E eu vou ler o texto. E todos nós, com o rosto desvendado, porque não precisamos ofuscar uma glória que é desvanecente, contemplando como? Olha aí por o espelho. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. O que é que você quer dizer com isso, João? Quando você olha para um espelho, você se vê. Só que na nova aliança, você está se vendo aí bonitão, bonitona, mas na nova aliança você olha para o espelho e você não vê só você não. Você vê a presença que você carrega. Contemplando como por um espelho a glória do Senhor, eu sou transformado de glória em glória. Ei, não é somente permanente, é uma glória progressiva. Aleluia. O detalhe não é algo que acontece por fora, é algo que está acontecendo por dentro. Aleluia.
a glória da nova aliança não é algo que está acontecendo fora, é algo que está acontecendo aqui dentro. Amém? Sabe, às vezes a gente tem uma mania humana de superestimar o que acontece por fora e subestimar o que acontece por dentro, porque a gente não vê. Mas deixa eu te fazer refletir, irmãos. Se teve um povo na história da humanidade que viu milagre, sinal, prodígio, foi o povo de Israel que Moisés tirou do Egito. Aquele povo, primeiro, eles viram as 10 pragas atingir os egípcios e não atingir eles. Eles viram Moisés abrir o mar vermelho. Eles viram cair comida do céu. Eles viram uma coluna de fogo acompanhar eles. Eles viram da rocha sair água. Olha quantos sinais, prodígios, milagres. Mas nunca se viu um povo tão rebelde e desobediente, ao ponto de toda uma geração precisar morrer para uma nova geração entrar na terra prometida. O que é que eu concluo com isso? O sinal, o prodígio, algo que está fora, isso não muda o homem. E a glória da nova aliança não está em algo revestido, ou algo desvanecente, ou algo superficial. É uma obra que está acontecendo aí dentro de você. De glória em glória somos transformados de dentro para fora na sua própria imagem através do Espírito. Uau, diga para o seu irmão, uau. Diga para ele, essa é a glória da nova aliança. É por isso que esse é o maior milagre do mundo, irmãos. Ontem a gente falou, né, o maior milagre do mundo não foi Moisés abrir o mar vermelho, Elias fazer descer fogo do céu. Mas é eu e você, um homem e uma mulher, que estava no pecado, preso pelo diabo, condenado à morte eterna. De repente a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, e somos transportados do império das trevas para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Mas espera aí, quem é que faz essa obra acontecer? Quem é que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo? Ei, é o Espírito Santo. E ele vai lá te convencer a partir da pregação do Evangelho. Você, quando aceita Jesus, é transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas nesse momento algo sobrenatural acontece. Ele passa a morar dentro de você. Uau! Seres humanos hospedando a presença de Deus dentro deles e vivendo os poderes do mundo vindouro nessa terra. Lá em Colossenses a Bíblia vai falar. E o mistério da morte não, já foi esse, né? E o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério. Qual é a riqueza da glória desse mistério? Cristo em, diga comigo, em Cristo em vós, a esperança da glória. Não é Cristo sobre vós, é Cristo em vós. Gente, na antiga aliança, Davi, Elias, Moisés, eles só tinham uma atuação do Espírito Santo sobre eles. Mas na nova aliança, eu e você temos essa presença dentro de nós, irmãos. Na antiga aliança, Deus queria se fazer presente no meio do povo e mandou construir uma arca para ele ser conduzido ali dentro de uma arca. Hoje, eu e você somos essa arca, irmãos. Ele não está mais em templos feitos por mão humana. Diga para o seu irmão, ele habita em você. Bata no peito e diga, ele habita em mim. Oh, aleluia. Você pode dar um aleluia? Aleluia. Sabe, eu lembro de uma ministração do pastor Humberto. Quem honra esse homem de Deus, pastor Humberto, uma bênção na minha vida. E eu lembro que ele estava ministrando e ele disse assim, às vezes eu olho no espelho e olho para mim, olho nos meus olhos e digo assim, Humberto, aquele jeito dele, né? O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. E aí eu fui enxerido, não sei se vocês entendem, enxerido é da Paraíba, mas fui enxerido. E disse, eu vou fazer igual. Fui no espelho. João, olhei nos meus olhos. O mesmo poder que ressuscitou o Cristo dentre os mortos habita em você. Irmãos, eu vi no espelho
o meu olhar depois que eu falei isso, um olhar de surpresa, ou talvez de dúvida. Uma reação, não foi algo que eu intencionalmente fiz, foi reação. E eu pensei, rapaz, eu ainda não estou plenamente consciente da presença que eu carrego. Eu não sei você, irmãos, talvez você esteja no nível acima do meu, mas eu sinto que nós como igreja precisamos estar mais conscientes dessa presença que nós carregamos. Porque um homem que hospeda Deus dentro dele, ele não pode ser normal. Os resultados não podem ser normais, não pode ser a mesma coisa, tem que haver uma diferença. Aleluia. Ei, você hospeda a presença do Espírito Santo dentro de você. Aleluia. Mas vamos aprofundar um pouco nisso. Abre comigo em Lucas 7:28. Lucas capítulo 7, verso 28. Eu sempre me perguntei sobre esse versículo porque é interessante. Isso aqui é Jesus falando. Quem abriu, dá uma glória a Deus aí. E diz assim: eu vos digo, Jesus falando, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Falando de João Batista. Só essa parte mesmo. Olha o que Jesus fala. Dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Quem sabe quem é João Batista? Gente, João Batista, o que a gente tem de relato sobre ele, era um profeta meio estranho, que andava no deserto vestido com umas roupas de pele de animal, comia gafanhoto e mandava o pessoal se arrepender, raça de víboras, era nesse naipe. Esse era João Batista. Não existe um relato sequer de um milagre, de um prodígio. Tudo que ele fazia era falar sobre arrependimento, falar sobre o Messias que ia vir e batizar o pessoal nas águas. Pronto. Era o que João Batista fazia. Se a gente for colocar numa escala natural, humana ou exterior, a gente olha para Moisés. Rapaz, tirou o povo do Egito e abriu o mar vermelho, e praga, e batia na pedra, saía água, e milagre, e sinal, e prodígio. A gente olha para Elias e orou e fez descer fogo do céu. A gente olha para Davi, enfim, para tantos outros homens na história. Só que Jesus chega para a gente e diz, dos homens nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Eu fico pensando, rapaz, o que é que esse camarada tinha de tão especial? E a resposta, irmãos, está lá em Lucas. Lucas, no capítulo 1, verso 15. A Bíblia diz: pois ele, isso aqui é quando está sendo anunciado o nascimento de João Batista. E ele vai dizer: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Já imaginou alguém já nascer cheio do Espírito Santo? Era João Batista. Aleluia. É por isso que não tinha ninguém nascido de mulher maior do que ele. E João Batista, ele era aquele primeiro spoiler do que haveria de vir. De seres humanos hospedando a presença de Deus dentro deles, cheios do Espírito Santo. Então qual é a diferença, João, de uma palestra para esse ajuntamento? A presença do Espírito Santo. Aleluia. Vamos entender um pouco mais sobre ele. Vai comigo lá em João capítulo 14, no verso 16. João 14, verso 16. Eu fico imaginando, irmãos, a reação ou a mente, dos discípulos nesse momento aqui. Quem aqui assiste The Chosen? Tá liberado, viu? Pode assistir. Essa série aí tá liberada. Irmãos, o The Chosen, ele dá uma personalidade aos discípulos. Às vezes eu me pego imaginando baseado em The Chosen, Mas eu fico pensando, imagina a cabeça dos discípulos. Pensa só, você está lá, vivendo a sua vida, Vamos pensar na ótica de Pedro, por exemplo. Está lá,
pescando, um pescador, tem lá o seu barquinho vivendo a vida dele. E tem um dia lá que ele não está conseguindo pescar direito, o negócio não está bacana, e chega Jesus e diz, joga a rede para o outro lado. E ele vai lá, joga a rede, pesca, né, sobrenatural, um monte de peixe. E ele percebe que Jesus tem algo diferente. E depois dessa experiência, Jesus diz, vem e me segue, que eu vou te fazer pescador de homens. E aí, Pedro, ele tem que abandonar tudo, soltar tudo, para seguir Jesus. Pensa só essa experiência. E beleza, ele abandona tudo e começa a seguir Jesus. Pedro e todos os outros discípulos. E eles veem Jesus curando pessoas, eles veem Jesus ensinando, eles veem Jesus fazendo os milagres de multiplicação, gente, de comida. Olha que coisa louca. Eles veem Jesus na intimidade, eles veem Jesus em conselho só ali entre os 12. Eles veem Jesus orando, passam todo um tempo, né, basicamente 3 anos ali acompanhando o ministério terreno de Jesus, vendo tudo que ele fez, tendo intimidade com ele. Aí no finalzinho dessa trajetória, Jesus disse, eu vou ter que morrer aqui. Aí Pedro faz aquele show dele, não, você não vai morrer. Ele, aparta de mim, Satanás. Pedro era esse cara bipolar, né? Às vezes um pouco extremo de um jeito, de um outro. E aí Jesus vai e é levado para a crucificação. E muitos deles ali ficam desolados, angustiados. São uns cabeção, né? Porque Jesus tinha dito que ia acontecer. Mas Jesus vai e todo aquele processo da crucificação que a gente falou ontem, morre. E eles estão lá, talvez um pouco perdidos, desolados. Pedro já tinha desistido de tudo. Mas de repente Jesus ressuscitou. Diga, nosso Deus está vivo. Aleluia. Jesus ressuscitou. E aparece para eles e diz, ó a marca do cravo aqui das mãos. Olha aqui o meu lado como foi perfurado, eu estou vivo. E de repente aquele líder pelo qual você tinha tirado tudo da tua vida, tinha aberto mão de tudo, ele volta ressurreto e você diz, meu amigo, aconteceu mesmo, ele está aqui, agora a gente vai abalar o mundo. E Jesus começa a viver mais uma fase com esses discípulos ensinando. Não temos tantos relatos sobre essa fase, mas ele passou ainda um tempo ressurreto com os discípulos. Mas de repente, a gente vai chegando nesse contexto aqui. De repente Jesus começa a falar para os discípulos uma história tipo assim, ei, eu preciso ir agora. Chegou o meu tempo, eu tenho que ir, eu preciso ir. E olha o que ele vai dizer. Mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós, diga comigo, eu. Diga para o seu irmão, você. Diga, nós conhecemos. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Você dá um aleluia, mas imagina na cabeça do discípulo lá. Jesus dizendo, ei, eu tenho que ir. Não, Jesus, de novo, você morreu, ressuscitou, está aqui, fica com a gente. Não, você não está entendendo, eu tenho que ir para que Ele venha. Ele quem? O Consolador. O Consolador que vocês conhecem. Imagina um olhando para o outro, tu conhece algum Consolador? Ei, o Consolador, Ele vai estar convosco para sempre. Consolador, como assim, João, Consolador? Vamos entender um pouquinho a raiz dessa palavra. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, é o Paracletos. O que significa isso? Olha que coisa gloriosa, irmãos. Alguém convocado para estar do lado de alguém, convocado para ajudar, alguém que pleiteia a causa de outro, um intercessor, um conselheiro, um assistente, alguém que presta socorro, que consola. Meu Deus do céu. Então Jesus está dizendo, ei, eu preciso ir, mas calma, vai vir um que é semelhante a mim. E essa palavra semelhante do grego, irmão, ela diz respeito a alguém da mesma espécie, que carrega a mesma essência, da mesma natureza. Vai vir um que é semelhante a mim, e Ele estará em vós para sempre. Tem outro texto que diz, e Ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Você está comigo?
E aí de repente Jesus disse, vai vir o Consolador. Eu imagino os discípulos, meu Deus, que negócio é esse de Consolador? E vai estar em nós, vai estar dentro de nós, como é isso? E aí Jesus fala o seguinte, eu estou indo, vai acabar esse período aqui, mas fica aí em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Irmãos, a gente que conhece a história é tranquilo, mas imagina na cabeça deles, é um Consolador, que ele disse que eu conheço, mas eu não conheço nenhum Consolador. E agora eu tenho que ficar aqui em Jerusalém, até que eu seja revestido de poder. Olha só o tanto de dúvidas na cabeça da galera, né? Mas aí a gente chega em Atos capítulo 2. Se você quiser, vai lá comigo. Aleluia. Você está recebendo alguma coisa aqui nessa noite? Aleluia. Atos capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eles estavam lá debaixo daquela fala que Jesus falou, né? Fica em Jerusalém. Estavam todos reunidos. Diga, todos reunidos. Quem está reunido com Cristo aqui? Amém? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando? De repente. Eu não sei se isso gera uma expectativa em você, mas a gente está reunido no mesmo lugar. E pode ser que de repente. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e alguns foram cheios do Espírito Santo. É assim? 90%? 99%? Diga para o seu irmão, todos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Se você está aqui, você não é batizado no Espírito, nutra a expectativa no teu coração de receber essa bênção de Deus essa noite. E sair daqui cheio do Espírito Santo. Aleluia. Mas vamos lá. Então os discípulos recebem a orientação, fiquem em Jerusalém. Até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Eu imagino eles lá, talvez ansiosos, impacientes, pensando o que é que vai acontecer. E de repente, um vento, né? Um som como de um vento impetuoso enche aquele ambiente. Lá onde eles estavam reunidos, e todos passaram a falar em outras línguas, foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, o que eu quero fazer você pensar é sobre o poder da presença do Espírito Santo na vida de alguém. Porque sabe o que acontece? Se a gente olhar, por exemplo, para a vida de Pedro. Eu comentei um pouquinho sobre Pedro, né? Pedro, a gente vai ver na trajetória dele com Jesus, era esse cara bipolar, era esse cara extravagante. Jesus, se é você mesmo, deixa que eu vá ter contigo. E lá vai ele, começa a andar sobre as águas diante de Jesus. De repente ele olha para a circunstância, o que acontece? O Pedro de fé agora afunda. Jesus, eu nunca vou te largar, eu estarei sempre contigo. Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Irmão, se Jesus dissesse para mim que eu ia negar ele, eu ia fechar minha boca com alguma coisa para não falar nada. Mas Pedro foi lá e diante das circunstâncias negou Jesus 3 vezes. Tem um episódio que eu acho engraçado, né? Jesus está lavando os pés dos discípulos. Aí chega a vez de Pedro, aí ele, não, eu não sou digno que você lave os meus pés. Começa aquele jeito dele, né? Aí Jesus, Pedro, se eu não lavar os teus pés, eu não tenho parte contigo. Ele diz, Jesus, então lava o corpo todo. Esse era Pedro. Um cara vacilante. Tem uma hora que Pedro diz, certamente você é Cristo, você é o Messias, você é o Filho de Deus. E Jesus, não foi nem carne nem sangue que te revelou. Boa, Pedro, inspirado. Pouco tempo depois, Jesus disse, eu vou ter que morrer. E Pedro, não, vai não, precisa não. Jesus, aparta de mim, Satanás. Ora falou inspirado por Deus e depois falou inspirado pelo bicho ruim. Esse era Pedro. Só que depois desse episódio de Atos capítulo 2, exatamente alguns versículos depois, eles são cheios do Espírito Santo, o fogo desce naquele lugar, o reteté começa a falar em línguas, o povo começa a ouvir aquelas línguas estranhas, alguns entendendo no seu próprio idioma. E ele diz, isso aí eu acho que estão bêbados. E Pedro se levanta com uma ousadia, irmãos, que eu acredito que os discípulos olharam e disseram, rapaz, ele está diferente. E ele começa a pregar.
E ele começa a anunciar com tanta ousadia. Ele diz: vocês mataram o Messias. O Pedro que traiu com medo ali atrás, agora ele está dizendo: ei, vocês mataram o Messias. E naquele momento, pregando, falando sobre tudo que aconteceu, 3.000 pessoas foram salvas. Pouco tempo depois a gente vê aquele coxo, aquele aleijado chegando dizendo: não, me dá um dinheirinho aí, me dá uma esmola. E ele dizendo: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. O que é que aconteceu na vida desse homem para ele mudar da água para o vinho desse jeito? Olhe para o seu irmão e diga: o Espírito Santo. Aleluia. E deixa eu te dar uma revelação, vou falar bem baixinho. Esse mesmo Espírito Santo habita em você. Está aí dentro, como um paracletos, como um consolador, como um ajudador. Ei, irmãos, eu não sei você, mas às vezes eu me pego refletindo e dizendo: Senhor, muito obrigado, porque sem essa presença eu não sei como seria a minha vida. Gente, será que a gente tem dado atenção ao Espírito Santo no nosso dia a dia? Talvez você esteja ouvindo eu falar sobre isso, e assim como eu me senti em alguns momentos, você diga: rapaz, é muito bonito, mas eu não estou vivendo isso. Irmãos, se você aceitou Jesus, certamente essa presença está com você. Agora, o quanto você tem correspondido e dado atenção e demonstrado essa sede e fome por ela, é algo que só você pode fazer e só você pode responder. Será que quando a gente acorda, a gente tem considerado a presença de Deus mais do que aquele Instagram na rede social? Meu pai disse algum dia que me pegou, né? E pegou muita gente na época. Foi quando começou a bombar as redes sociais. E ele disse assim: rapaz, esse negócio de rede social foi bom demais. Por quê? Porque o povo que dizia que não tinha tempo, a rede social evidenciou que eles têm tempo. Não tenho tempo para orar, não tenho tempo para me dedicar, não. Se você for lá no Instagram, tem uma ferramenta que mostra quantas horas por dia você usa. Ei, você tem tempo. Você dá tempo para o que você dá prioridade. Aleluia. Onde está o teu tesouro, o teu tempo, o teu investimento, os teus pensamentos, aí estará também o vosso coração. Sabe, irmãos, Deus ele está nos exortando para voltar o nosso coração à sua presença. Sabe, às vezes a gente corre atrás da expectativa do avivamento, do poder, dos sinais, dos prodígios. Mas gente, se não haver um avivamento interior primeiro, o que é exterior não vai acontecer. Eu creio, irmãos, em um avivamento desses últimos dias de Cristo em vós, a esperança da glória. Um avivamento da mentalidade, da consciência e da presença que eu e você carrega. Olha essa citação desse livro, eu lembrei aqui agora, eu anotei. Eu ainda vou falar algumas coisas, mas eu lembrei disso. Olha que coisa interessante, é esse livro aqui, O Deus Esquecido. Eu não conheço muito o autor, é um livro que você vai ter que filtrar algumas coisas, mas esse título mexeu muito comigo. O Deus Esquecido, revertendo nossa trágica negligência para com o Espírito Santo. E ele diz: é de fato uma verdade espantosa o fato de que o Espírito Santo, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em você e habita em mim. Não sei dizer o que o Espírito fará em mim, ou aonde ele me levará cada vez que eu convidá-lo a me orientar. Só sei que estou cansado de viver de uma maneira que se parece exatamente com a forma que vivem as pessoas às quais o Espírito de Deus não habita. Quero viver de um modo coerente, sem perder a noção da força do Espírito. Quero ser diferente hoje do que eu era ontem, à medida que o fruto do Espírito se manifesta cada vez mais em minha vida. Quero viver de tal maneira que eu me submeta verdadeiramente à orientação do Espírito Santo, dia após dia. O que se passa? Olha esse exemplo. O que se passa pela cabeça de um largata que rasteja pelo chão
e depois de uma longa soneca ela se vê vestida de um casulo, com grandes e belas asas para poder voar. Assim deve ser a sensação de um homem após nascer de novo e receber o Espírito Santo. Cristo disse que seria melhor para nós que o Espírito Santo viesse. E quero viver como uma pessoa que tem convicção dessa verdade. Não desejo prosseguir rastejando, se sei que possuo capacidade de voar. Diga para o seu irmão, uau! Aleluia. A largatinha que rasteja, de repente ela é envolvida num casulo, metamorfose, e ela sai como uma borboleta com asas voando. Foi Pedro. A presença do Espírito Santo não é sobre você, não é sobre Pedro, é sobre quem ele carrega. Aleluia. Lá em 1 Samuel, aleluia, 10 verso 6. É um texto da antiga aliança, irmãos, mas eu gosto de usá-lo como analogia para a atuação do Espírito Santo. Diga para o seu irmão, a dupla atuação do Espírito Santo. Vamos entender sobre o que eu estou falando. A Bíblia diz, isso aqui é quando Samuel ele vai separar, ungir Saul para ser rei sobre Israel. E olha o que ele diz: o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás. Diga comigo, profetizar. Diga assim, dons. Diga poder. Diga dunamis. E profetizarás com eles. E tu serás transformado em outro homem. Vamos chegar lá. Então o versículo diz, claro que é a antiga aliança, mas a gente vai olhar com o olhar da nova aliança. Quando o Espírito do Senhor se apossar de ti, primeiro, profetizarás com eles. Uma das atuações do Espírito Santo na vida do cristão é te empoderar para viver o sobrenatural de Deus na tua vida, no teu dia a dia. Você não entendeu não? Uma das atuações do Espírito Santo é te empoderar para viver o sobrenatural de Deus na tua vida, na tua rotina, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua casa. Profetizarás. Profetizar, se a gente puxar um pouquinho para o nosso contexto de nova aliança, lá em 1 Coríntios 12, vai falar sobre os dons do Espírito. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, a profecia, dons de curas, discernimento de espíritos, dom da fé. Você sabe do que eu estou falando, amém, irmãos? Dons do Espírito. A Bíblia diz, buscai com zelo esses dons. Mas a Bíblia também diz que o Espírito Santo faz como e quando e da forma que Ele quer. Os dons, irmãos, é uma atuação do Espírito Santo empoderando a sua igreja, fazendo através de nós algo que o humano não pode produzir, mas que só Deus pode fazer. Aleluia. Poder de Deus. Diga para o seu irmão, dunamis. Dunamis é poder criativo de Deus, irmãos. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Nós somos uma igreja que pertence a um contexto pentecostal. Aleluia. Nós somos do fogo, irmãos. Nós cremos no mover do Espírito. Nós cremos nos dons do Espírito. Oh, aleluia. Quem nasceu no fogo não pode viver na fumaça não, viu, irmãos? Temos que desejar, ansiar na atuação desses dons. Ah, mas isso é para o pastor? Não, ele não está dizendo que é para os 5 dons, que é para o pastor. É para cada cristão. A Bíblia fala sobre Ananias, aquele Ananias que foi até Paulo, na época Saulo. Não diz que ele era um profeta, um apóstolo, nada, era um discípulo. Era alguém que seguia o Evangelho de Cristo. Mas ele recebeu palavra de conhecimento. Vai na rua chamada direita, vai ter um homem lá chamado Saulo, vai lá. Irmão, esteja pronto para receber comandos do Espírito.
hoje tu não vai ir para casa agora não, vai em tal lugar. Vai ter uma pessoa assim, assim, assim. Palavra de conhecimento. Aleluia. Vai em tal lugar e vai ter uma pessoa com a enfermidade tal. E aí de repente lá se manifesta um dom de curar. Uau, diga para o seu irmão, isso é para os nossos dias. Deixa eu te dizer, irmãos, Deus, o Espírito Santo, Ele não está com ponta-gotas dizendo: eu vou liberar um pouquinho de cura hoje. Hoje eu vou liberar aqui um pouquinho de salvação. Não. Eu costumo dizer, a mão de Deus, ela está no mesmo lugar, oferecendo as mesmas coisas. A gente vê os profetas, a gente vê os grandes avivalistas do século passado, a gente lê Atos e às vezes a gente olha e diz: eu queria isso na nossa vida. Mas deixa eu te dizer, a mão de Deus está no mesmo lugar, oferecendo as mesmas coisas. A pergunta é, onde é que nós estamos debaixo dessa mão de Deus? Será que a gente está na periferia, ou um pouco distante do centro daquilo que Deus quer fazer? Você está comigo? Aleluia. Dons do Espírito. Dons do Espírito se movendo através de você. É sim, é através de você. Através de você. Buscai, sabe, a busca não é uma busca incessante. Buscai com zelo os dons espirituais. Essa é uma das buscas que a gente deve fazer. Ei, gente, o povo aí fora está cansado de palavra vazia. O Evangelho é demonstração de Espírito e de poder. Eu declaro, irmãos, nos cultos de jovens de vocês, uma geração sensível para ser usada por Deus. Ei, quem é usado não tem mérito nenhum. O mérito e a glória é dele. Quando a gente se encher disso, irmãos. Eu ouvi uma frase, se eu não me engano foi de Scott Webb. Ele disse: no momento que a gente não se importar com quem vai levar o crédito, as coisas vão começar a acontecer com mais consistência. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Diga: eu sou do fogo. Diga: eu não vou viver na fumaça não. Aleluia. Mas diga para o seu irmão, tem mais coisa aí. E o Espírito do Senhor se apossará de ti. São 8h30, eu comecei de que hora? Comecei às 7h30, não foi? Misericórdia, vamos lá. Flua, vamos lá. Se o Espírito do Senhor se apossará de ti, diga comigo, profetizarás. É uma atuação do Espírito Santo, através dos dons, através do poder, empoderando a igreja. Você está comigo? Mas olhe para o seu irmão e diga: não é só isso. E profetizarás com eles, e tu serás transformado, mudado em outro homem. Mais uma vez, pegando o texto apenas como uma analogia, vamos trazer para o contexto da nova aliança. Transformado em outro homem. Quando você nasce de novo, quem aqui já nasceu de novo? Dá um glória a Deus. Quando você nasce de novo, você muda por fora? Não, né? Tem um texto que diz que o sorriso, a alegria, formoseia o rosto, mas não é isso que eu estou falando não. Você não muda por fora, concorda comigo? Então essa transformação, aquela transformação de 2 Coríntios 3:7, de glória em glória, ela acontece aonde, gente? Por dentro. Serás transformado de glória em glória, de glória em glória, a sua própria imagem, através do Espírito Santo. Uau! E essa transformação, João, trazendo para a nova aliança, isso diz respeito ao quê? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quando eu falei de poder, você deu um glória a Deus mais alto. Vamos de novo. O fruto do Espírito. Uau! Diga para o seu irmão, uau, nem que seja pela fé. Irmãos, você acha que ser espiritual é andar nos dons?
Você acha que ser espiritual é falar em outras línguas? Eu lembro de um exemplo que eu acho que foi Guto falou. E ele disse, teve um dia que o pastor Bud, ele estava chegando na igreja para ministrar. E ele estava chegando, desceu do carro, o diácono estava lá na frente para receber, e estava brincando com o pessoal, conversando. Quando ele viu o pastor Bud, ele se ajeitou e começou, começou a orar em línguas. E o pastor Bud percebeu a mudança brusca de comportamento e ele não deixava para trás não, né? Ele passou e disse, irmão, você acha que isso é ser espiritual? Ser espiritual é andar em amor. Aleluia. Ei jovem, ser espiritual não é o quanto você levanta as mãos e dá um glória a Deus aqui não. Ser espiritual é o quanto você obedece e honra o teu pai e a tua mãe dentro de casa. Ser espiritual é o quanto você serve de coração quando ninguém está vendo. Ser espiritual é quando você, no mundo, você tinha um pavio curto e você se estourava, mas agora você é longânimo. Você é tardio em se irar, você é manso. Recebe pela fé aí, irmão. Deixa o Espírito Santo trabalhar esses frutos na tua vida. Aí tem gente que diz, não João, mas eu sou estourado mesmo. Eu falo na cara, eu não levo desaforo para casa. É a minha personalidade. Oh meu Deus. Isso não é personalidade não, irmãos. Isso é carnalidade. Isso é você resistindo a essa transformação interna do Espírito Santo, através do fruto do Espírito. Eu estava uma vez num racha. E racha, irmãos, é um ambiente que você tem que ter sabedoria. E aí o irmão lá, era o racha dos irmãos, tá? Dos varões. E a gente jogando, brincando, de repente aconteceu uma situação. E o irmão lá, errou lá, enfim, eu nem lembro como foi a situação. Mas ele se estourou, né? Não sei o que lá. E você estudinho, chamou palavrão. Diga misericórdia. Ninguém aqui faz isso, pelo amor de Deus. Estourou. Aí a gente parou aquele momento, então parou, tal, não sei o que. E aí depois eu chamei ele para conversar ali no cantinho da quadra. E eu, rapaz, você não pode fazer isso. E ele começou, não, mas eu sou assim mesmo. Eu sou homem, eu sou crente, mas eu sou homem. Diga misericórdia. Sabe o que é ser homem, irmão? É você dar outra face. É muitas vezes você engolir seco e dizer, não, eu não vou sair do fruto aqui não. Aleluia. Quem está do lado de um homem, diga assim, seja homem. Diga para ele, seja manso. Seja humilde de coração. Aleluia. Mas o fruto do Espírito é o amor. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Diga para o seu irmão, Deus está falando. Ser espiritual, irmãos, é andar em amor. 1 aos Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, de nada me adianta. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, ainda que eu venda os meus bens e dê aos pobres, se não tiver amor, vai ser só o quê? Como um sino que retine, é só barulho. Eu não quero, irmãos, te dizer, isso aqui é mais importante do que isso. Mas sem amor, os dons não vão fluir. Ou pelo menos não vão fluir de uma fonte de algo puro, de algo genuíno, irmãos. Sabe, é um tempo de um avivamento de amor. Sabe como é que a igreja vai ser conhecida, vai crescer? Os dons têm o seu papel e glória a Deus por eles. Mas é o amor que vai atrair pessoas para cá, irmãos. É o amor do tipo de Deus que vai abraçar através de você. Porque Deus é amor. Aleluia. Diga comigo, eu estou avançando. Aleluia. Glória a Deus. E já caminhando para o final. Ao final da minha parte. Aí tem a parte do Espírito Santo ainda, irmãos. Olha essa frase. A W. Tozer disse: se o Espírito Santo fosse retirado do meio da igreja, 95% dos cristãos nem perceberiam. Diga para o seu irmão, é forte. Sem o Espírito Santo, os seus dons e a sua presença,
o Evangelho não passa de um conto de fadas. A Bíblia diz, irmãos, lá em Efésios, aquele texto que você conhece: não entristeçais o Espírito. Quem lembra desse texto? Queria já chamar o louvor aqui. Sabe, irmãos, eu lembro de um momento na minha vida aprendendo sobre o Espírito Santo, que eu estava, na época eu era líder do teatro dos adolescentes. Olha só, eu era líder do teatro, talvez não pareça muito, mas era. Aí eu era muito bom em escrever as peças, em pensar, em criar algumas ideias. E a gente ia ter uma conferência que o tema era sobre o Espírito Santo. E eu lembro que eu pensei, pronto, vamos criar uma peça, né? Vamos criar algo para apresentar nessa conferência sobre o Espírito Santo. E eu lembro que eu sentei para escrever, para pensar, para ter ideias. E quando eu estava pensando e até orando mesmo para ter, né, uma inspiração sobre aquilo, veio aquela nota. Sabe quando o Espírito Santo dá aquela no vazio? Quem sabe, talvez você, não sei se você entende essa fala, né? Mas ele disse assim: ei, como você vai escrever sobre alguém que você não conhece? No vazio, agora você entendeu, não foi? Como você vai escrever sobre alguém que você não conhece? E eu não lembro exatamente, né? Claro que depois disso eu me arrependi ali, eu lembro que eu chorei. Eu lembro que eu entendi que muitas vezes eu estava entristecendo o Espírito Santo por negligenciar. Irmãos, pode parecer estranho a gente dizer: a gente entristece o Espírito Santo. Mas sim, irmãos. Tem outro texto que diz que ele tem ciúmes de nós. O Espírito Santo, gente, não é um poder, não é só um efeito, não é só os dons, não é só um fruto. É uma pessoa divina que tem interesse na tua vida, que tem interesse em ser participante no teu dia a dia. Um amigo, um paracletos, um consolador. Agora imagina um amigo que tem interesse na tua vida sendo negligenciado 24 horas por dia. Talvez você dá uma atençãozinha num culto de sábado que você vem para um culto de jovens, numa conferência. Você está comigo? E eu lembro que no texto daquela peça tinha uma parte que o personagem que representava o Espírito Santo, e eu lembro que essa parte eu escrevi, eu sabia que era algo da parte de Deus. O personagem dizia que às vezes ele se sentia como um amuleto. O que é um amuleto? Um negocinho que você às vezes prende como um colar, uma pulseira, alguma coisinha ali, um pingente, sei lá, um amuleto, uma coisa que você se apega na hora do aperreio, alguma situação assim, como se fosse uma coisa meio mística. Ei, irmãos, o Espírito Santo não é um amuleto na tua vida, não. Ele é uma pessoa divina, um consolador, uma presença santa que habita dentro de você, que tem expectativa em caminhar ao seu lado, que tem expectativa em te usar para avançar no reino de Deus. Oh, aleluia. Diga para o seu irmão: não entristeçais o Espírito. Mais um trecho desse livro. Acredito que se realmente nos importássemos com a tristeza do Espírito Santo, haveria menos brigas, divórcios e divisões em nossas igrejas. Talvez isso não aconteça por falta de fé, e sim por falta de preocupação. Oro pelo dia em que os cristãos se importarão mais com a tristeza do Espírito do que com a sua própria. Aleluia. Fica de pé no teu lugar. Se puder fechar as luzes como estava no início. Tem um exemplo que eu queria dar para a gente ir encerrando esse momento. Eu já contei em alguns lugares, talvez você já tenha ouvido, mas isso sempre me pega quando a gente fala do Espírito Santo. E o exemplo, na verdade, foi um experimento social. Preste atenção nisso. Um experimento social, irmãos. Eles pegaram um grupo de crianças e levaram esse grupo para participar desse experimento. Crianças de 5, 6 anos. E qual era o experimento? Eles dividiam em 2 grupos, né? 2 grupos de crianças. E aí, o primeiro grupo, eles levaram para uma salinha,
Abria a porta, a criança entrava. Na salinha tinha um balde no final da sala, tinha uma linha no meio e tinha uma bolinha no chão. E aí eles diziam: você precisa pegar a bolinha antes da marca, daquela marca no meio da sala, jogar a bolinha de longe. Se você acertar o balde, você ganha um prêmio, ganha um chocolate, ganha um doce. E aí eles não ficavam na sala, eles saíam da sala. E aí começa a mostrar o experimento. As crianças olhando, aí eles olham para a bolinha, aí pega a bolinha, aí fica assim pertinho da marca, aí mira, eles fazem aquele esforço todinho, mas joga. Tem uns que nem chega perto, nem bate perto lá do balde. A maioria erra. Só que aí eles olham para o lado, olham para o outro, não vê ninguém. Aí eles vão lá pertinho, pega a bolinha e joga dentro. Aí vai lá fora e diz: consegui. Olha a estutice no coração da criança, né? Consegui. Muitos fizeram isso. Beleza. Aí vai o segundo grupo. Quase a mesma coisa. Balde, bolinha, limite para jogar a bolinha, prêmio se acertar. Só que para esse segundo grupo tinha uma coisinha diferente. Eles pegaram uma cadeirinha, botaram na esquina, assim, da quina da sala. Disseram: ali sentada está a princesa Sofia. Ela vai ficar vendo tudo que você está fazendo. Não tinha ninguém, era uma cadeira, gente. Mas aí eles saíam da sala. Aquela criança pegava a bolinha, olhava para o balde, mirava, jogava, errava. Aí eles olhavam para a bolinha, olhavam para o balde, olhavam para a cadeira, que é a princesa Sofia. Olhavam para a bolinha, para o balde, para a princesa Sofia. E por acreditar que tinha uma presença ali, olhando o que eles estavam fazendo, eles não trapaceavam ou roubavam naquela missão deles ali. Irmãos, quando eu vi isso, eu fiquei pensando: meu Deus, nós não temos plena consciência da presença que nós carregamos. Como assim, João? Eu não sei você, mas eu já me peguei nisso. Você pode ser mais espiritual do que eu. Mas por que às vezes a gente tem tanta ousadia para fazer uma coisa errada? Porque a gente entende: ninguém está vendo. E por que a gente acha que ninguém está vendo? Talvez porque a gente não tenha plena consciência da presença que nós carregamos. Quando você peca, irmãos, Ele não se ausenta, Ele está lá, se entristecendo, entendendo que tem tanto potencial que talvez você esteja jogando no lixo por um prazer de curto prazo. Deixa eu te dizer algo que talvez vai ser um pouco impactante, mas é uma verdade. Quando você vê pornografia, Ele não se ausenta, Ele está dentro de você. Ele está dentro de você, irmãos. Não entristeçais o Espírito Santo. Sabe, eu não sei o que vai acontecer depois, mas nesse momento agora exato, é um momento de arrependimento, é um momento de Senhor, eu preciso considerar mais a Tua presença. É um momento de dizer: Espírito Santo, me perdoa por às vezes não dar a devida importância. Me perdoa por às vezes não ter essa plena consciência. E eu não estou aqui para te condenar, irmãos, mas existe um clamor no coração do Espírito Santo por reverência, por interesse, por ser teu parceiro na tua vida. Foi para isso que Ele foi dado, foi para isso que Ele veio. Você está comigo? Aquela música final que diz: me perdoa. Vamos cantar ela, só ela, tá? Vamos cantar um pouco ela. E eu quero que você cante essa música com essa consciência. Se em alguma percepção você entende que tem negligenciado um pouco essa presença, em algum nível talvez algumas atitudes, pensamentos, posicionamentos, você tenha ofendido essa presença, é o momento de você falar com Ele. Não é para mim, fala com Ele. Diz a Ele: Espírito Santo, eu quero estar mais conectado com você. Diga: Espírito Santo, me perdoa por muitas vezes acordar e dar mais atenção a um celular do que a você. Diga para Ele: Espírito Santo, me perdoa porque às vezes eu passo dias resolvendo coisas e correndo nas coisas da vida e esqueço de ter comunhão contigo. E abrir meu coração.
Espírito Santo, nos perdoa por muitas vezes negligenciar a Tua presença. Mas estamos aqui quebrantados de coração. E um coração sincero e contrito você não despreza. Sabe, irmãos, eu lembrei de algo. De um texto que falou muito comigo. Tem um momento que, quando Moisés está levando o povo de Israel rumo à terra prometida. E está naquele momento e o povo já tinha feito muitas coisas, já tinha desobedecido, já tinha murmurado, rebelde. E chega o momento que Deus, ele falando com Moisés, e ele diz mais ou menos assim: Moisés, esse povo é um povo de dura cerviz, um povo duro, um povo rebelde, em outras palavras, um povo desobediente. Faz o seguinte, eu vou mandar um anjo adiante de vocês, e ele vai guiar vocês até a terra prometida, mas eu não vou com vocês. Sabe, ele estava dizendo a Moisés que o resultado, a promessa ia ser alcançada, mas a presença não ia junto. E Moisés diz algo que me marcou. Ele diz: Senhor, não nos faça ir se a Tua presença não for conosco. Não nos faça ir, porque, em outras palavras, não vale a pena o resultado sem a presença. Não vale a pena os objetivos sem o altar da presença. Irmãos, é tempo de um avivamento de temor e reverência na nossa geração. Aleluia. Sabe, nós temos vivido um tempo nos jovens, e eu creio que vai aumentar lá em Campina Grande. Um tempo de avivamento, de confissão de pecados. Sabe como você se livra de pornografia? Pastor, deixa eu falar com o senhor. Eu estou frágil nessa área. Eu não quero mais entristecer o Espírito Santo. Me ajude. Eu estou passando isso, isso e isso. Eu tenho feito isso, isso e isso. Existia um avivamento no país de Gales, onde um homem chamado Evan Roberts, um jovem, foi usado por Deus naquele país. Esse avivamento não foi marcado por grandes curas, por grandes milagres. Aconteceu, mas não foi a grande marca, não. A grande marca eram pessoas se quebrantando e confessando os seus pecados. Bares sendo esvaziados, prostíbulos sendo fechados. Um avivamento de santidade. Antes dos milagres, antes do poder, antes das massas sendo salvas, existe um avivamento de temor, de reverência e de santidade para acontecer no meio da igreja. Levanta as tuas mãos. Levantar as mãos é um sinal de rendição a Ele. Se talvez você entenda que você pode fazer melhor, se ajoelha. Mas é um momento de quebrantamento. Oh, meu Deus. Pai, nos batiza no anseio por reverenciar a Tua presença. Nós nos quebrantamos, Pai. Nós levantamos as nossas mãos em sinal de rendição. Não queremos ser como canais obstruídos por pecado, obstruído por peso, obstruído por motivações erradas. Não, nós queremos simplesmente ser um instrumento limpo, puro, desobstruído, para que você, Espírito Santo, possa brilhar através das nossas vidas. Oh, aleluia. Um ambiente de santidade é um ambiente propício para o mover do Espírito Santo. Fala para Ele o que você precisa se arrepender. Ah, João, não é pecado não, mas talvez existem motivações que você precisa deixar Ele limpar aí dentro. Deixa Ele entrar no quartinho da bagunça. Oh, obrigado, Espírito Santo. Faz nesse momento aquilo que eu não posso fazer. Fala no coração deles aquilo que eles precisam colocar no altar diante de você. Queremos queimar todos os outros amores.
queimar todas as outras prioridades. Yes. Oh, aleluia. Yes. Nos perdoa, Senhor. Um avivamento de temor do Senhor, de uma profunda reverência, de um pavor só de pensar em ofender a Tua presença. Obrigado, Senhor. Nesse ambiente de santidade, pega agora na mão da pessoa que está do teu lado. Vamos fechar os corredores aqui. Fica de pé. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Esse é o momento de, dentro dessa atmosfera de santidade e de temor, a gente deixar fluir do nosso interior como rios de água viva. O que eu falei naquele momento do culto: se você não é batizado e cheio do Espírito Santo ainda e deseja, ninguém vai impor as mãos sobre você, não vai ser necessário. Mas se você crer, seja batizado com o Espírito Santo agora. Rabassodiri kandala marabasoya barabababashe. Elarabaramanaia yararara. Salmos. Você não precisa saber cantar, não, são cânticos espirituais. Oh, la manaya baranararararara sobra manaya rarara. Rebrofrobramacie canchalabaravranabraço. Enchei-vos do Espírito Santo. Elarabrace yarara yararara. Yebramanara yererara. Oh, brabrabada yarara lerera ye. Riambrambanaya lere. Oh, nós buscamos com zelo, Pai, os dons espirituais. Yes, nós buscamos com zelo. Buscamos com zelo os dons espirituais. Riambro oia anda abacaxeia aia ov. Ele branda açuie canta labarabas. O yambre e si que lima rama frosto co granda rabaxeia barababasso. Aya poconte emiando ovriese calamalabroso. E diribrovri que chimbra ampo oti amvreia la ramasso. Abracasia canto yoba vavayashe. I esuvri andarabanda antokovia sababababash. O e macanti ambalabarasso vrobanyaya vromayaya. Predaras ro. Geração santa, povo em quem eu tenho a expectativa. Sobre vós o meu espírito, em vós a minha palavra. Pregai, falai, anunciai, pois é chegado o tempo e é chegado a hora. Eu tenho pressa e eu conto com uma geração cheia, com uma geração que me busca, com uma geração que me entende, com uma geração que não me busca somente por interesses. Arrependei-vos e me buscai. Arrependam-se e me busquem. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A minha mão não está remida. Os meus dons estão disponíveis. E eu os dou. E eu os dou. Não os dou para a relevância do homem. Não os dou para o vosso brilho, mas os dou para a minha glória. Eu os dou para a minha glória. Como luzeiros eu os convoquei. Geração santa, geração eleita, geração da última hora. Arrependei-vos e me buscai. Me buscai de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Yes. Obrigado, Espírito Santo. Oh, obrigado, Senhor. Se manifesta aos teus filhos. Oh, nos conduz, nos inspira, nos move. Não queremos ir sem a tua presença. Nós dependemos de você, Espírito Santo. Yes. Enchei-vos do Espírito. Aleluia. Aleluia. Irmãos, existe uma unção coletiva nesse lugar. Você não precisa que eu vá aí e ore por você. Sabe quando Deus se apresenta para Moisés, ele diz: Ei, diga a eles que eu sou. O que é que você precisa? Ei, eu sou. Ah, eu preciso de paz, eu sou a paz. Ah, eu preciso de mais de Deus. Ei, eu sou. Ah, eu estou preocupado. Eu sou. Permita, irmãos, que essa unção coletiva ela caminhe, ela dance em nosso meio, tocando as necessidades. Pega na mão desse teu irmão aí com a consciência de que através do toque santo da tua mão pode ser que Deus transfira unção, poder, toques do Espírito Santo. Porque Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Yes. 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 Ministra a eles, Espírito Santo. Seja ministrado pela presença. Seja tocado pela presença.
Ela baradara soyere larara. Yes, obrigado Espírito Santo. Aleluia. Riara barakanda lavra larara. Aleluia. Aleluia. Yes. Yes, yes. Deixa eu te ajudar. Solta a mão da pessoa que está do teu lado. Nesse momento, eu não estou dizendo que vai acontecer com você, mas eu sei que em alguns casos aqui vai acontecer. Porque o Espírito Santo quer se mover com seus dons nesse momento. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, algumas discernimento de espíritos talvez, algumas coisas nessa linha. O que é que você vai fazer? Você vai orar por alguém nesse lugar. Se você entender que existe algo da parte de Deus, o dom do Espírito, você flui. Se não, só ora por essa pessoa de toda forma. Então se abraça com alguém, ora com alguém. Mas vamos deixar esse ambiente fértil, porque Deus ele quer se manifestar de algumas formas aqui nessa noite. Ora com alguém, ora por ela. Se você percebe que existe algo da parte de um dom do Espírito, você libera. Se não, você só ora como irmão, se fortalece no Senhor, declara bênção sobre a vida dela. Ora por ela, como você vai orar por um irmão, por uma irmã em Cristo. Não fica só, ora por alguém, independente de você ter uma direção de um dom espiritual ou não. Yes, obrigado Senhor. Pai, você tem desejo de se manifestar em nosso meio, e nós temos essa expectativa. Vamos tocar bem baixinho agora. Ora por ele. Deixa você ser boca de Deus para a pessoa que está do teu lado. Sopra, Espírito Santo. Ah, João, me deu vontade de falar algo. Será que é de Deus? É minha mente? Libera, irmãos. Deixa a pessoa julgar isso, mas não retém. Obrigado, Espírito Santo, por você se movendo em nosso meio, ministrando através de cada um aqui. Obrigado, Espírito Santo. Exaltamos a tua obra. Faz o que ser humano não pode fazer. Inspira meus irmãos. Yes. Espírito de profecia, nos exorta, nos consola. Aleluia. Yes, obrigado. Seja como esse maestro, Espírito Santo, conduzindo, dando o tom, dando a nota. Yes, obrigado, Senhor. Sopra, Espírito Santo. Yes, obrigado, Jesus. Rabassori de Cadarabarash. Ridiri Brabababasori de Candara. Obrigado, Jesus.
você já liberou o que deveria liberar, vai voltando para o teu lugar. Graças te damos, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É aquele momento que a gente lambe a pontinha do dedo e levanta para ver o que é que Ele quer fazer aqui, ou continuar a fazer. Aleluia, obrigado, Espírito Santo. Queria chamar o pastor Guilherme e a Adriana aqui. Chamar Alex para a gente orar por eles. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Enquanto eu orava hoje à tarde sobre essa noite, né? Uma frase muito simples veio do meu coração. E eu sei que foi algo da parte de Deus, né? É muito simples. E Ele me disse assim: anos em meses e décadas em anos. Só isso. Não vou tentar nem costurar mais do que isso, porque foi só isso mesmo. Anos em meses e décadas em anos. Amém? Irmãos, você celebra a vida dos seus pastores. Sabe, irmãos, eu tenho pastoreado jovens há 3 anos. E ao longo desses 3 anos é notável a diferença daqueles que se agarraram à visão, do crescimento que eles tiveram, e daqueles que era só mais alguém esquentando o banco da igreja. Se você se conecta a essa liderança que Deus instituiu aqui, dizer: pastor, o que é que você precisa? Eu estou disponível. Irmãos, parece que Deus gosta desse negócio de gente disponível. E não é por causa deles não, tem uma unção sim específica, mas você vai ver você crescendo debaixo dessa visão de uma forma sobrenatural. E essa palavra que é para eles, de meses em anos, de anos em meses e de décadas em anos, não sei se você entende, mas isso me diz respeito a algo acerca de aceleração, talvez. Acerca de crescimento, de alargar as tendas, eu não sei exatamente, eles vão julgar isso. Mas, irmãos, é impressionante como isso vai respingar em você. Sabe, quando Moisés, em dado momento, ele estava diante de uma guerra lá, e os israelitas pelejando contra o outro povo, e a estratégia ali era: levanta as mãos de Moisés, porque enquanto ele estiver com as mãos levantadas, o povo prospera, o povo ganha a guerra. Vocês são responsáveis por levantar as mãos deles. Queria que vocês levantassem as mãos assim. E eu queria que algumas pessoas da liderança viessem aqui e sustentassem a mão deles. Não precisa ser todo mundo não, algumas pessoas vêm aqui. A liderança dos jovens, da igreja, tanto faz, pode vir aqui. Não, vocês vão sustentar para eles não precisarem nem botar força na mão. Ó, tem uma mão livre aqui desse pastor. E aí, quem é que vai levantar essa mão? Aleluia. Glória a Deus. Essa é a imagem que Deus quer marcar no coração de vocês. A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Ah, mas eu sou limitado nessa área específica aqui. A minha graça te basta e o meu poder, ele se materializa nessa fragilidade. E essas mãos segurando o braço de vocês é parte da manifestação da graça de Deus. Vocês não precisam fazer tudo, vocês não têm unção para fazer tudo, mas o corpo de Cristo, cada um fazendo a sua parte. Eu declaro uma igreja que corresponde, que se compromete a fazer a sua função de membro do corpo de Cristo. Pai, agora nós oramos sobre a vida do pastor Guilherme, sua esposa Adriana. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, ousadia, Pai, ousadia, intrepidez para cumprir, Pai, aquilo que está designado.
As estratégias, pastor, vão nascer de um lugar de dependência dele. A mente pode fazer planos, mas a palavra certa vai vir daquele lugar de inspiração. Aquele lugar que é indiscutível. Veio de Deus. Amém? Eu declaro a paz que excede todo entendimento sobre esse lar, sobre essa família. Pai, aquelas demandas tão pessoais que talvez eles só verbalizaram um para o outro, ou talvez nem verbalizaram, mas que você sabe, Espírito Santo. Eu declaro a tua assistência, o teu favor. E eu declaro uma igreja que pega junto com a visão. Em nome de Jesus, Pai. A igreja de Paulista Janga, experimentando de anos em meses e de décadas em anos. Em nome de Jesus. Irmão, você pode celebrar antes de ver. Aleluia! Você pode dizer: essa cidade é do Senhor Jesus. E diga assim: eu me comprometo com essa visão para fazer Jesus conhecido. Levanta as tuas mãos, Pai. Eu oro também por esse grupo de jovens. Senhor, jovens apaixonados sim por Jesus. Mas também jovens que vão deixar todos os outros amores serem aniquilados pelo fogo da tua presença. Declaro jovens sedentos pela tua palavra, crescendo em maturidade, sendo relevantes na sociedade, influenciando aí fora. Pessoas e jovens que estão sem perspectiva, querendo tirar a própria vida porque não vê sentido em suas vidas, vindo atraídos pela unção e encontrando a resposta nesse lugar, porque você, Jesus, é a resposta. Eu creio assim. Eu creio que em algum momento eu vou voltar aqui e eu vou testemunhar o que Deus tem feito nessa cidade, através desse povo santo, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Amém. Senta lá, volta para o teu lugar. Aleluia. Que bênção, gente. Que benção. Sabe, jovem, você pode aperrear depois do seu pastor para um dia vocês fazerem uma vigília aqui dentro. Precisa acabar essa hora não, vocês vão até o outro dia, irmãos. A gente tem feito lá umas vigílias, a gente bota um nomezinho bonito, chama de Revival Night, mas é vigília mesmo. Gente, que bênção. Eu fui muito bem, nós fomos, né? Eu e Alex, muito bem recebido, pastor. O pastor ficou dizendo, porque a gente saiu para comer, né, aquele lugar bonito ali, a praia, o rio. Aí saiu para comer num lugar e de repente começou a chover. Eu vi que o clima aqui é meio bipolar, né? Tá sol e de repente chuva, fechou o tempo. E chovendo e respingando um pouco na gente. E ele dizendo, rapaz, desculpa aí. Eu dizendo, rapaz, se o senhor me conhecesse um pouco melhor, o senhor ia saber que eu prefiro com chuva, assim. Esse negócio de natureza, de água, de mar, enfim, a gente descansou muito, né? Foi um refrigério mesmo. E eu tenho realmente essa expectativa, né? Dessa conexão. Eu estava falando com um pastor aí algumas ideias para, quem sabe, a família JVV dar um pulinho aqui qualquer dia. Amém? Fazer aquele intercâmbio santo. Amém? Mas, irmãos, gera expectativa. Pega junto com a tua liderança. Com a tua liderança. Quem é a líder de jovens aqui? Aqui. Vamos orar por ela, Alex. Não podemos passar abatido nessa grande oportunidade. Pronto, quem o senhor entender que precisa dessa oração aí, que está na liderança aí, ajudando. Pronto. Você pode ficar de pé mais um pouquinho? Estende as tuas mãos, vamos orar por eles. Gente, eu estendo o que eu falei para o pastor sobre a graça, né? Onde existe limitação, onde existe fragilidade. Eu lembro que quando eu assumi os jovens, tinha aquele sentimento de olhar para si mesmo e dizer, rapaz, eu não tenho habilidade, eu não tenho capacidade natural. Mas ao mesmo tempo que vinha esse sentimento, aquela palavra que Deus deu para Paulo, isso pegou no meu coração, a minha graça te basta. É suficiente. E ela vai se materializar em cada área de fraqueza, em cada limitação.
Teve um dia que estava perto da transição da liderança, e eu estava com a liderança orando, eu comecei a chorar. Porque eu pensava, rapaz, como é que vai ser? Será que eu tenho as habilidades para liderar esse povo? E eu lembro que enquanto eu orava, Deus me disse, abra os olhos e veja a minha graça. E quando eu abri, eu vi um corpo de liderança, de pessoas que iriam pegar junto comigo, orando, né, ali. Eles estavam nem sabendo o que estava falando aqui dentro, mas Deus estava me dizendo, ei, eles são a minha graça para a sua vida. Então existem jovens aqui que vocês vão desenvolver e levantar para pegar junto. E eles vão fazer coisas que talvez vocês tenham uma limitação, mas existe unção para eles fazerem. E essa é a graça que ela se apresenta, a multiforme graça de Deus. E é só deixar o Espírito Santo como um maestro, orquestrando, dando a nota, dando o tom, e deixa Ele levar vocês. Amém? Feche os olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Que privilégio e que responsabilidade é conduzir essa geração nesses últimos dias. E nós oramos por esse casal santo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Tua ousadia, Pai. Da mesma forma que me veio, e quando eu assumi aquela liderança, aquela consciência da graça tão forte. Essa consciência da graça pegando na vida deles em nome de Jesus. Ei, a minha graça te basta. Eu sou mais do que suficiente. Na limitação eu manifesto o meu poder. Ventos de refrigério. Uma sabedoria do alto para resolver problemas, para aconselhar jovens, para atrair. Oh, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu declaro você assistenciando eles, Pai, de forma tão específica e tão particular, para pastorear esses jovens, esses adolescentes. Em nome de Jesus, uma unção fresca, uma unção nova para um novo tempo nos jovens reunidos com Cristo. Em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus pela vida deles? Amém. Diga para o seu irmão, não acabou não. Como assim, João? Achei que o evento acabava hoje. Irmãos, o evento acaba hoje, mas o que você recebeu, isso aí está aí dentro. Minha oração é que você pegue essa palavra e você pratique. Amém? Papai terminava a ministração, ele dizia, seja abençoado na prática da palavra. Então, olhe para o seu irmão e diga, seja abençoado na prática da palavra. Deus abençoe.